Eu queria muito fazer uma entrada super legal aqui, sei lá, mais descontraída, sabe? Mas todas que eu tentei tava meio estranho, não tava gostando muito, assim. Gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero contar uma história pra vocês que era mais divertida quando aconteceu. Agora eu acho que eu vou esquecer de muitos detalhes. E eu quis fazer assim, bem confortávelzinha, porque tá mó friozinho, sem maquiagem, tudo assim mesmo. Porque minha prioridade hoje é o conforto. E eu vi os últimos vídeos e eu achei que eu estava um pouco assim engessada, meio tímida. Não sei, tava um pouco travada. E eu queria assim uma conversa mais com vocês, porque eu quero que vocês me conheçam um pouco também, esse é o meu canal, um pouco da minha vida e tudo. Então, achei que seria legal contar essa história pra vocês. Na verdade, essa história é muito longa, ela começou em dezembro de 2018, mas eu vou resumir os últimos eventos pra vocês. No começo desse ano, em janeiro, eu participei de um processo seletivo num emprego que eu queria muito e eu consegui passar. E com isso, eu me mudei para o estado onde que eu nasci, Espírito Santo. Eu sou capixaba, tá, gente? Eu fiquei muito feliz. E o combinado entre eu e o meu noivo é que quem conseguisse uma estabilidade primeiro, o outro iria para o país. Então, se ele conseguisse uma estabilidade primeiro na Itália, tipo, com emprego, que desse para manter uma casa e tudo, eu iria para lá, e se eu conseguisse primeiro, ele viria. E daí eu consegui esse emprego, eu fiquei muito feliz. E aí a gente já começou a ver como ficaria a situação dele vir pra cá pro Brasil pra gente se casar. E, gente, eu já tinha o vestido desde o ano passado, porque, longa história, eu ia casar no ano passado, aí tipo, foi adiado pro janeiro desse ano, depois foi adiado de novo, por várias questões. Assim, foram tantas incertezas que a gente teve que mudar várias vezes a data. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ver as datas pra ele vir pro Brasil. Gente, olha, acho que em janeiro eu nem tinha ideia. Eu não assisto TV, então eu não tinha nem ideia de que tava rolando coronavírus, nem ideia. E aí tá, janeiro, fevereiro a gente vendo a data dele vir. Na verdade, acho que foi em janeiro, início de fevereiro, a gente comprou as passagens dele pro dia, acho que 8 ou 9 de março. Alguma coisa assim. E beleza, tudo certo. Aí eu comecei. Eu entrei na nossa casa em janeiro. Aí a gente tinha um dinheiro guardado. Eu comecei a mobiliar algumas coisas, não deu pra gente comprar. Mas assim, preparando, né? Eu comecei a olhar as datas também pra eu fazer o civil junto com o religioso. Então eu faria o civil, aproveitaria os 3 dias de folga e faria na mesma semana o religioso. Beleza, tudo certo, tudo maravilhoso, combinado. Aí, estourou o coronavírus, né, gente? Como todos vocês sabem, o país que tava pior era a Itália. Então, já começou a ficar aquela tensão, porque a gente não sabia se ia dar pra ele vir. E quando começou a aproximar os dias dele vir pro Brasil, ele pegou resfriado. E assim, já ficamos como, né? Quando tava bem perto dos dias, acho que um dia antes, ele teve febre. Então a gente ficou assim, gente, meu Deus, e agora? E ele tava muito preocupado deles deixarem ele viajar, ele chegar no Brasil e ter que voltar, ou então ficar de quarentena aqui no Brasil, porque ele ficaria sozinho, né? E eu queria fazer uma surpresa, né? Eu queria, tipo, fazer toda bonitinha a casa pra recepcionar. Só que eu já comecei a ficar tensa com aquela situação. E também ia ter um evento da empresa que eu queria muito ter ido. Só que o evento ia acontecer uma semana depois que ele chegou. E aí minha gestora me ligou falando que eu ia ter que ficar de quarentena, né, gente? Porque o negócio na Itália tava caótico, bem na época que ele veio. Pra vocês terem noção, ele saiu num domingo, na segunda eles já travaram os voos. Se ele tivesse deixado pra vir um dia depois, ele não tinha conseguido vir. Fizeram tipo lockdown, ninguém podia sair de casa. Então foi muito no tempo certo, foi muito doideira. E beleza, eu comecei a me preparar pra já começar o home office. Então comecei o home office 2 semanas antes de quando começou a quarentena no Brasil. E aí, gente, ele veio e ele tomou um remédio, né, pra não ficar com febre e tal, não passar mal na viagem. E quando ele chegou no Brasil, ele não sabe falar português ainda. Agora ele já sabe um pouco, mas na época ele não sabia falar ainda. E a primeira vez, gente, que ele veio pro Brasil, ele perdeu o voo em São Paulo. E aí ele já tentou conectar já imediatamente no Wi-Fi pra poder
pra poder falar comigo, né? Pra poder ajudar ele a achar o terminal e tal. Sério, é incrível como as coisas, tipo assim, tendem a quase dar errado. Sério, várias vezes no nosso relacionamento alguma coisa parecia que ia dar muito errado e na última hora deu certo. Eu acho que é uma prova pra cardíaco. Ele chegava mais ou menos umas 5h30 e o outro voo dele, que eu pensei assim, ele não tinha despachado mala, então ele não ia ter que ir pra esteira buscar mala. Ele simplesmente tinha que passar pela imigração e ir para outro portão. Simples, né? 2h30, achei que era super suficiente. Gente, o voo atrasou quase 1 hora. E nisso ele tinha só 1h30 para passar pela imigração. E a imigração tava lotada. Tava lotada. Ele me ligou. Assim que ele conseguiu o Wi-Fi, falou: Gabi, o voo atrasou. Não vai dar tempo de eu pegar o próximo voo. E eu falei: como não vai dar tempo? Vai dar tempo, vai dar tempo. Ele: não vai dar tempo, Gabi. Não vai dar tempo, Gabi. E eu: gente, vai dar tempo, calma, você vai passar pela imigração, você tem que achar o portão. Eu vou te ajudar já procurando o portão. Eu entrei no site da Gol e já comecei a procurar qual que era o portão para onde que ele tinha que ir. Porque quando a gente compra passagem, geralmente não tem ainda o portão, eles mostram depois, você tem que procurar nas televisãozinhas, né? Gente, nisso eu tava preparando a surpresa em casa e a surpresa ficou bem simples, mas ficou bonitinho. E aquele dia eu fiquei o dia inteiro limpando a casa, porque eu tava preparando tudo, tipo, separando minhas coisas, porque ele ia ficar na nossa kitnet e eu ia pra casa de uma amiga minha, até a gente casar, eu ia ficar na casa dessa minha amiga. Detalhe, eu praticamente não tinha dormido bem na noite anterior, fui dormir 4 horas da manhã, porque por causa do fuso horário eu fiquei acordada até a hora dele chegar em Paris. E eu tava super cansada, eu tava muito cansada. Aí, gente, nisso, ele ficava me atualizando e eu comecei a conversar com a minha amiga. Eu falei: amiga, acho que ele vai perder o voo de novo, porque atrasou muito, a fila da imigração tá enorme, eu não sei o que vai acontecer. E aí, gente, eu lembro que quando ele conseguiu passar pela imigração, faltavam 10 minutos pro embarque dele começar. E ele começou a correr. E nisso ele me ligou, né, pra eu poder ajudar. Eu sei que ele tava passando muito mal, ele tava correndo. E ele já é asmático, então com resfriado, ele tava respirando. Eu não vou conseguir. Gente, aí ele chegou no portão, faltava 2 minutos pra fechar o portão. Porque eu fui acompanhando e já tinha passado da abertura do portão uns 20 minutos e ele não tinha conseguido chegar ainda. E ele falou: já fechou, eu acho. Eu acho que eu já perdi. Então eu falei: não, continua indo, porque eu tô acompanhando aqui. Ainda tá aberto. Vai, continua, corre, continua. Gente, ele chegou assim pra fechar o portão. Tanto que assim, eu tava no telefone e eu falava: você vai conseguir, continua correndo, você vai conseguir, mó motivacional mesmo, você vai conseguir, eu acredito em você. E ele é nervoso já, porque na cabeça dele eu não tava entendendo a situação, mas eu tava entendendo a situação, gente, porque enquanto eu falava com ele: você vai conseguir, não, eu tava procurando outros voos pra eu poder trocar um voo. Só que não tinha mais voo da companhia naquele dia. Então, assim, se eu fosse trocar pro próximo voo, se ele perdesse o voo, a gente tivesse que trocar, ele ia ter que ficar até as 10 horas do outro dia, às 10 horas da manhã. Então, assim, não é uma opção, entendeu? Ele ia ter que ficar mais de 12 horas no aeroporto. Então, eu tava falando: você vai conseguir, porque ele tinha que conseguir. A gente não tinha opção. E aí, nisso, ele conseguiu pegar o voo. E eu e meus amigos também tínhamos combinado de receber ele no aeroporto. E a gente fez umas plaquinhas muito legais, com umas frases bem estereotipadas em italiano. E a gente foi tudo de máscara, né? Porque ele tava chegando da Itália, então a gente foi tudo de máscara. E fomos receber ele no aeroporto. Aí começou a sair gente. E meus amigos perguntaram: a gente tá no portão certo? Porque, tipo, a gente ficou uns 20 minutos saindo gente e ele não aparecia. E eu: gente, tá estranho, né? Aí, de repente, ele apareceu e eu saí correndo como uma doida. Passei a fitinha, dei um abraço, né? E aí, ele começou a conversar comigo.
e falar, esse não é o jeito que eu queria fazer isso, pensei em várias formas e tal. E eu tava com uma cara, tipo, super séria, tentando entender, gente, o que tá acontecendo? Demorou 20 minutos pra vir, tava com um mau papo, assim, tipo, não queria fazer dessa forma, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, eu tava com uma cara super séria, vocês vão ver no vídeo. E meus amigos estavam filmando, eu não tava entendendo nada. E, gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá bravo e tal? E do nada, ele ajoelha e me pede um casamento no aeroporto. Tá tudo bem? Ninguém fala que... Ai! Ai, meu Deus do céu. Obrigada, obrigada. Mostra para a câmera, amigo, o anel. Ele vai ter que ajoelhar de novo. Assim que ele chegou, a gente já mandou os documentos dele pra tradução. Precisava de uma semana pra traduzir. E eu marquei de ir no cartório assim que os documentos ficassem prontos. Então, tipo, ficou faltando só o CPF do Manu. E aí a gente ia no cartório assim que a gente pegasse a tradução e ia dar entrada, né? Aí a gente foi no cartório e chegando lá, ela falou, beleza, tá faltando o CPF, você vai lá no correio pra gerar. Eu já tinha gerado na internet, só que na internet eu teria que ir na Receita Federal. E aí eu pensei, então eu vou no do correio, que tudo bem, eu pago R$7, na internet era de graça. Eu pago R$7, mas eu já pego o CPF e tudo certo, né? Vou dar entrada dos documentos. Aí quando eu cheguei no correio, eu paguei os R$7 e eles me deram o número de protocolo igual o que eu gerei na internet de graça. E me falaram que eu tinha que ir na Receita Federal para terminar o atendimento. Enfim, gente, eu fiquei bem bolada porque eu paguei um negócio que eu já tinha feito em casa de graça. E fomos pra Receita Federal, porque tinha que dar entrada naquele negócio naquele dia. Eu falei, não, vamos lá logo pra gente fazer isso, porque isso é urgente. O Manu tem 3 meses pra ficar no Brasil e a gente tinha que conseguir fazer tudo antes de dar o prazo, né? Por isso que a gente não podia adiar, por isso que a gente teve que casar na quarentena. Aí a gente foi na Receita Federal, chegamos lá e ela falou que tava tudo fechado a partir daquele dia. E eu pedi, moça, por favor, expliquei a minha situação e tal. Falei, por favor, me ajuda, eu preciso muito do CPF dele, a gente já tá com protocolo, só precisa gerar. E ela tentou ajudar a gente, mas ela falou, olha, tá tudo fechado mesmo, não tem ninguém. Todo mundo trabalhava ali, era do grupo de risco, então eles foram liberados, estão trabalhando de casa e é só com agendamento. Falei, meu pai, e agora? Daí faltava menos de um mês para a data que a gente tinha estipulado e a gente não tinha o CPF que precisava para dar entrada no casamento. E se você não der entrada no civil, o civil tem um prazo, né? Você dá entrada nos documentos, ele não faz imediatamente, você tem que esperar um tempo. E aí eu fiquei muito triste, o Mano ficou muito triste, a gente ficou muito triste. Falou, gente, não é possível, tipo, justo um dia que a gente veio. Aí você começa a se cobrar, né? Falar, por que eu não vim antes, por que isso? Mas a gente nunca ia imaginar que o negócio bem naquele dia parasse. Se a gente soubesse, a gente com certeza teria ido antes. Mas as coisas acontecem e fogem do nosso controle quando a gente menos espera. E beleza, fui pra casa e comecei a procurar esse negócio que ela falou que eu tinha que agendar. E eu consegui agendamento só pro dia 2 de abril.
E assim, tudo certo, né? Ótimo. 2 semanas antes, levo, tal, vejo se ainda dá a data. Vamos conseguir. O problema é que esse agendamento ele não estava funcionando. Ele não era certeza. Ela falou, você pode tentar pelo agendamento, mas eles não me garantiram que eles iam me atender. E foi isso que aconteceu. Chegou o dia 2, ela me ligou e me perguntou qual era a minha situação, tá? Eu expliquei toda a situação, o documento que eu precisava. E ela falou, tudo bem, eu vou te ligar, eu vou ver o que faz no seu caso, porque o seu caso realmente precisaria ser pessoalmente, né? Gente, eu fiquei esperando essa ligação, eu tô esperando até hoje, na verdade, porque ela nunca me ligou. E aí eu já comecei a procurar outras soluções. E aí eu vi que tinha uma outra agência, mas era uma cidade mais longe, ia ter que fazer uma viagem só pra ir buscar o CPF. E nisso eu ainda tava esperando a mulher me retornar, porque eu tava crendo que ela ia me ligar e a gente ia resolver essa situação. Aí na semana do casamento, eu já tava desesperada, achei que não ia dar certo. E os meus pais foram pro Espírito Santo pro casamento, né? Porque eles queriam estar presentes. E eu achei que não ia dar certo, achei que eles tinham viajado à toa. Eu já tinha largado de mão, na verdade. Sabe quando você ainda tá tentando, mas você não tem esperança? Eu tava tentando, mas eu não tava com expectativa de que aquilo ia dar certo. Passou o dia do casamento, a gente não conseguiu casar. E aí os meus pais falaram, não, a gente vai levar ele lá. E a gente vai fazer o documento. E aí eles combinaram de fazer essa viagem. E a gente remarcou o casamento para 2 dias depois. Ligou no cartório, explicou tudo e viu se tinha como. E a gente marcou para sexta-feira. Eu queria numa quarta, porque quando a gente casa, a gente tem direito a 3 dias seguidos. Então, se eu tivesse na quarta, eu ia poder ter mais dias de folga, né? Pra eu aproveitar, digamos assim, a lua de mel. Mas não deu certo, então a gente ia ter que casar na sexta. Aí, na quinta-feira, meus pais foram com ele, eles viajaram para essa outra cidade e conseguiram fazer o CPF. Ele ficou muito decepcionado, gente, porque era uma folha de papel. E aí, tipo, tudo isso porque dessa folha de papel. Essa folha de papel que será a sua vida no Brasil, sim, por causa dessa folha de papel. Então, quando passou o dia do casamento, que seria numa quarta-feira, as minhas amigas iam ser as testemunhas, só que não podia ter ninguém no casamento, por causa do coronavírus, não podia ter ninguém, nenhum convidado, só podiam ser os noivos e as testemunhas. Quando os meus pais vieram, e eu queria que eles participassem, no caso eles iam substituir minhas amigas e eles seriam as testemunhas. E aí na quinta-feira, quando a gente conseguiu fazer o CPF, eu falei com a minha amiga, nossa, aconteceu isso, a gente não conseguiu ontem, mas hoje deu certo de fazer o CPF, expliquei toda a história, né? E aí eu falei com ela, tipo, eu conversei um tempão, e aí de repente eu soltei, tipo, ai, poxa, nem parece que eu vou casar amanhã. E ela, tipo, quê? Você vai casar amanhã? Como assim você não me fala que você vai casar amanhã? E aí eu expliquei toda a situação, né, que não ia dar pra elas serem testemunhas mais e tal. E, tipo, eu falei que não parecia que eu ia casar porque, tipo, quando a gente tá planejando o casamento, a gente tem várias expectativas. E como eu não achei que ia dar certo, foi, tipo, tudo muito corrido. Eu não tinha preparado nada pra aquele dia. No dia seguinte, eu fui pra casa dela, perguntei, eu posso me arrumar nessa casa, amiga? E aí, beleza, aí eu cheguei lá e tal, e eu compartilhei com elas, né, que eu tava um pouco pra baixo, porque eu tinha muitas expectativas pra esse dia, e no fim das contas, tipo, eu ia passar na minha casa, também não ia dar pra gente viajar de lua de mel, óbvio, a gente ia ter que passar em casa. Então, tudo ia ser muito diferente das minhas expectativas, sabe? E eu acho que é natural, acho que muitas pessoas sonham com o dia do casamento, e é normal que você tenha expectativas e que essas expectativas talvez não sejam atendidas. Tava estranho, não parecia o grande dia, não parecia o dia que eu tinha imaginado, que eu ia me arrumar, ia pro salão, ia fazer cabelo, unha, me maquiar, que depois eu ia fazer um jantar com todo mundo. Foi tudo bem mais simples, mas foi muito especial, E aí a minha amiga, assim, ela me escutou e tal, ela falou, o que você acha da gente fazer uma recepção aqui em casa, assim, só pra vocês, os noivos, né? Bom, gente, não podia ter aglomeração, a gente não podia fazer festa, mas elas me prepararam uma surpresa super, super fofa.
compraram um bolo, prepararam a decoração. Foi muito lindo. Como assim? Voltar. Será que dá pra voltar com tudo? Se não der, a gente fica mais um pouquinho. Oi, gente! Só pra registrar os preparativos! Ai, meu Deus! Tá animada? Eu tô fazendo a minha própria sobrancelha. A gente tá aqui fiscalizando para dar tudo certo. E aí, Dorinha? Ai, A meu dama Deus. de honra. Você vai entrar a casa de Apesar do meu ser alérgico, tudo bem. Chegou o bolo, gente. A decoração ali lá fora, pras mesas. Andressa, madrinha de emergência. Gente, ó. Oh, que fofo. Será que Mandamos você fazer pra fazer na mídia? patisserie de Paris. Lacté. Lá que... Amorão. Eu derrubei sem querer. Acontece. É isso, gente. Lembrancinha Ai, super vou- improvisada, tá, meninas? Se inscreva no nosso canal. Tutorial de como fazer uma lembrancinha de casamento. Show. Valeu, Cis. Tá. Tá também lá fora. E depois traz aqui pra dentro. Uhum. Espalhe amor. Não vírus. Ou o vírus do amor. É que a gente tá na quarentena, né, gente? É isso, sobrinhos. Foi esse o rolê. Foi assim que seus pais se casaram. Ai. Aqui. Obrigada! Gente, eu amo vocês. A gente também te ama. Linda. Divirta-se no seu dia. Que lindo! Vocês são incríveis! Sorrisinho pra cá, Gabi. Vocês podem se beijar e seu marido e fulé. Deixa um biquinho aí, Felicidade! E ai, gente, foi tão legal, sério, foi muito legal. As minhas amigas, elas não só prepararam tudo, como também combinaram com os meus pais, deles fazerem uma cesta, tipo de café da manhã, uma cesta de café da manhã pra nossa lua de mel. Então foi super fofo, porque depois que a gente casou e a gente foi pra casa, ele me carregou no braço, né, entrou dentro de casa comigo no colo. E aí quando eu cheguei no quarto, tinha tipo uma cestinha com frutas, chá, iogurte, várias coisinhas gostosas pra gente tomar café da manhã no outro dia. Ai, gente, foi tão fofo, sério, foi muito especial. Tem um versículo em Provérbios 19:21 que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E foi bem isso mesmo, sabe? Eu tinha vários planos, tinha muitas expectativas, eu tinha imaginado aquele dia. E não aconteceu nada do jeito que eu imaginava. Mas eu não mudaria, porque realmente foi muito especial. Todos os momentos foram muito especiais. As pessoas com quem eu dividi aqueles momentos são pessoas muito especiais. Então foi um momento que eu realmente guardo no meu coração do jeitinho que foi. Foi muito lindo, foi muito lindo, gente. E é isso, eu queria ter compartilhado com vocês hoje um pouquinho da minha história. Se você chegou no canal agora, por favor, se inscreva, dá o like nesse vídeo. Vamos bater a meta de 300 inscritos, a gente tá quase lá. E é isso, um beijo e até a próxima.